Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir perdão a todos vocês. Eu estava tentando aqui resolver a situação da live pelo YouTube, mas acabei tendo um problema com a conexão através do YouTube. Eu ia preferir pelo YouTube porque através do Facebook a imagem eu sei que está saindo trêmula. Ainda é um problema de configuração da câmera do meu celular que eu não consegui resolver, mas enfim, estamos aqui e espero que dê tempo de você que estava tentando acessar o Facebook, o YouTube e recebeu a minha mensagem agora, consiga acessar aqui o Face para a gente poder, nessa primeira meia hora, estar compartilhando da palavra de Deus. Eu vou dar um tempinho aqui, enquanto isso vamos estar orando ao Senhor nesse tempo, né? Antes de a gente entrar na palavra, vamos estar orando, colocando o nosso coração diante de Deus. Temos muitos assuntos pelos quais podemos interceder, podemos orar, né? Vivemos aí um período de pandemia que desestabilizou o mundo, parou o mundo todo, estagnou o mundo todo, né? Tirou a base de sustentação dos pilares da sociedade, foram abalados com essa pandemia, um vírus invisível causando toda essa situação. Mas nós queremos declarar, como filhos de Deus, que fazemos parte de um reino inabalável. E é por isso que cremos que, como todas as coisas que acontecem debaixo do céu partem da dominação do céu, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então Ele está no domínio dessa situação que está ocorrendo e nós estamos debaixo dos cuidados dele. Se perguntarmos o que será depois da pandemia, só temos suposições. O que nós sabemos, como ditado conhecido, o caminho se faz ao andar, e hoje nós estamos caminhando, vivendo, e é um dia de cada vez, e o amanhã pertence a Deus. Ele cuidará de nós, com certeza Ele vai nos abençoar, Ele vai nos suprir as necessidades. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus, colocar o nosso coração diante dEle, pedir que Ele tenha misericórdia da nossa vida. Senhor, nós te agradecemos por essa noite na Tua presença. Obrigado pelo dia que Tu nos concedeste, um dia de bênção, um dia de produtividade, um dia de revelação, um dia de comunhão contigo. Obrigado porque Teu Espírito falou o nosso coração no decorrer dessa quarta-feira. Participamos dos cultos online e oramos, ouvimos a Tua palavra. Muitos outros servos e servas do Senhor estão agora, através das redes sociais, através dos canais da internet, também fazendo chegar a Igreja de Jesus espalhada em toda a face da terra a Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Enquanto que o mundo está desestabilizado, desestruturado, nós estamos debaixo das Tuas asas, debaixo do Teu cuidado, sustentados pelo Teu poder. E oramos pelo nosso país, pedindo que o Senhor venha guardar essa classe de pessoal que trabalha na saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza da Copa, pessoal que está na linha de frente no combate à Covid-19. Oramos para que o Senhor venha guardá-los. Sabemos também a preocupação desse pessoal que está diretamente na linha de frente do combate no combate à pandemia, preocupação com os seus familiares, que sejam
guardados em nome de Jesus. Oramos pelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, os idosos, portadores de doenças crônicas, que sejam também, Senhor, resguardados por Ti, em nome de Jesus. Os asilos, as casas de repouso que abrigam os idosos, que o Senhor esteja cobrindo com a Tua mão poderosa. Toma nossa situação financeira, nossa situação econômica em Tuas mãos. Estamos já iniciando um processo de flexibilização da pandemia, com parte dos municípios, dos estados, abrindo-se novamente para as atividades de trabalho. Pedimos que o Senhor venha dar também à população a ciência do quanto precisa se preservar, se resguardar para não permitir a proliferação desse vírus. Em nome do Senhor Jesus, guarde os nossos governantes. Sabemos também dos desencontros que tem havido entre os poderes que governam essa nação. E nós te pedimos, Senhor, haja harmonia entre os poderes, mas acima de tudo, a harmonia que vem da parte do domínio do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, colocando nosso coração diante de Ti, e esse período que o Senhor vai mais uma vez falar ao nosso coração. Muito obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, que escolheu passar esse tempo aqui comigo, Deus, para receber da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja Deus, a cada um dos que estão agora entrando, colocando aí o seu nome. Não dá para eu ler todos os nomes, mas depois eu deixo aí o meu abraço para vocês, meu agradecimento em nome de Jesus. Eu quero ler com você a palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 a 8, que diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes das tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, com as portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te pereceu o apetite, porque vás à casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ao mesmo tempo em que a mocidade, ela pode ser considerada a fase imatura da vida de uma pessoa, ela também se constitui de desafios através da autoafirmação de quem está caminhando para a sua independência, procurando se orientar quanto ao sentido da sua própria existência. As decisões tomadas nesse período que marca a busca de autonomia podem servir de base para os principais acontecimentos na vida de uma pessoa, e os resultados muitas vezes só serão refletidos mais tarde, na vida adulta, quando se espera que
a pessoa já esteja amadurecida até lá. Quanto ao estado de espírito, existe a compreensão de que ser jovem diz respeito a uma questão de disposição, de energia, de animação, de vitalidade, de alegria, de liberdade, de espírito desbravador, acompanhado de também falta de responsabilidade, alienação, que é a ideia de uma vivência da realidade fora do seu contexto de vida, tanto no aspecto econômico, social, como também cultural, espiritual. Nós estamos falando do período da juventude e Salomão, ele já está velho, fazendo referência a um período da vida dele e trazendo recomendações para que haja uma lembrança. Ele está exortando: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Para quê? Para que não tenham as mesmas experiências que ele teve. A exortação de Salomão nesse capítulo de Eclesiastes é o retrato da própria situação de descontentamento que ele está vivendo, apesar de muito provavelmente ele já ter se arrependido dos pecados de idolatria que cometeu, das paixões da mocidade que o levaram a se distanciar da sabedoria que Deus deu a ele. O que dá a entender é que Salomão, depois de ter vivido, quem sabe já 2/3 da sua vida, né, sobre a terra, ele chega um momento quando ele faz uma retrospectiva das escolhas que havia feito, dos resultados que as suas escolhas produziram até aquela altura da sua vida, tendo ele que admitir que o que ele poderia considerar a respeito dos seus dias é que eles não traziam para ele prazer, não traziam para ele contentamento. Eu me sinto um abençoado porque Deus, aos 21 anos de idade, ele me alcançou. Eu reconheci com 21 anos de idade que na minha vida não tinha... Eu não tinha mais nenhum sentido na minha vida, eu não tinha contentamento. Tudo que eu havia experimentado até aquele momento da minha vida tinha me feito compreender que não valia mais a pena viver. Eu era um jovem com uma alma cheia de doença que me colocava numa fase terminal da vida aos 21 anos, sem perspectiva de ser feliz, um profundo vazio interior, sem conseguir compreender a razão da minha existência. Foi então que eu falei com Deus que se realmente Ele era poderoso, como diziam os crentes, que então Ele transformasse a minha vida ou Ele me matasse, porque eu não queria viver mais daquela maneira. A minha primeira parte da minha conversa com Deus, né, ela se realizou, porque Ele transformou a minha vida através do Espírito Santo, que me convenceu do pecado, da justiça, do juízo. E a segunda parte está acontecendo, embora eu compreenda agora a morte da forma diferente de quando não tinha Jesus. Em vez de Deus me matar aos 21 anos, como eu falei, se Ele não transformasse minha vida, que Ele poderia me matar, em vez disso, Ele tem me ensinado a viver a perspectiva da morte todos os dias, até hoje, tendo me dado já 48 anos de vida, como disse o apóstolo Paulo. Nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo falou isso aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. A grande diferença é que eu desejava a morte por causa da falta de esperança, e hoje, todos os dias eu experimento a morte para ter em mim a vida de Jesus. E aí o Salomão, no versículo 1, ele diz não ter prazer na vida, né? E ele chegou ao ponto de reconhecer que faltavam a ele interesses de ideias. A falta de prazer para Salomão era por causa desse domínio que a ociosidade
tinha sobre ele, exercia sobre o seu espírito, um espírito já desanimado, que resultava no aumento da fraqueza do seu corpo. Ele começou a somatizar as doenças da alma, e essa é a questão do capítulo 12 de Eclesiastes. Nestes versículos que lemos, ele começa a fazer transbordar, sair da sua boca uma lamentação pela situação que resultou das escolhas que ele fez lá na mocidade. Ele está dizendo: lembra-te do teu Criador no dia da mocidade, para que não venham os dias nos quais venhas a dizer: não tenho neles prazer, não tenho neles contentamento. Salomão chegou a esses dias acompanhado da falta da alegria para viver. Quando a pessoa se encontra nesse estado psicológico, ela está inteiramente enferma, acometida da decepção. E a decepção, ela é confirmada pelo fracasso, pela desilusão, pelo desengano, pelo desapontamento. Além da depressão, um estado mental que Salomão vivia, caracterizado por tristeza, desespero, desestímulo a qualquer atividade. Assim estava a alma de Salomão, o homem que foi considerado o mais sábio da história na existência humana. E o texto continua dizendo no versículo 2, né? O texto narra a situação da velhice de Salomão de uma forma bastante didática. Ele faz assim uma ligação com o corpo, né? Então o texto ele é didático, ele traz orientações anatômicas também, pontuando os órgãos que ele dizia já estarem afetados pelo sinal do tempo de vida do seu corpo. Por exemplo, ele fala, o pregador, a respeito do escurecimento dos astros e a luz. Ele fala da diminuição da sua capacidade visual. Uma pessoa idosa, quando chega ao ponto onde já não tem mais uma visão tão clara das coisas, né? E ele está falando de visão física mesmo, levando em consideração que no tempo de Salomão também não existiam os recursos apresentados pela oftalmologia, como a cirurgia de catarata, o uso de óculos, a lente de contato, muito menos o transplante de córneas para pessoas que em menor ou maior grau apresentavam problemas de visão. E quando o pregador fala das nuvens, isso significa a experiência de um inverno constante. Salomão estava vivendo na sua velhice um inverno constante, ou seja, sem primavera. Um inverno sem primavera é um inverno sem renovação, porque a primavera representa a estação da renovação. Tem pessoas com as quais nós nos encontramos, com quem conversamos, falando que, independentemente da idade, a sua vida é um inverno constante, sem primavera, porque não enxerga a possibilidade da renovação da vida. Tudo sempre está a mesma coisa. Se você pergunta para ela: e aí, como está? Estou mais ou menos. Em relação a ontem, estou um pouco pior. Infelizmente, tem muitas pessoas que, independente da idade, já está com a sua vida completamente entregue à desilusão, à desesperança. Versículo 3 diz que fala da casa. A casa pode ser comparada ao templo. Ele está falando do corpo dele, então a casa que ele diz é o templo, que é o corpo, morada do Espírito, nós entendemos assim, né? Quando tremerem os guardas da casa. Esses guardas são uma referência aos braços, que Salomão olhava para os seus braços, antes fortes, capacitados para o trabalho, hábeis. Agora, esses braços, membros superiores que tinham firmeza, que davam segurança para tarefas que eles empenhavam, desde as mais simples às mais complexas. Agora esses braços estão enfraquecidos. Querendo ou não, depois de certa idade,
a pessoa já não tem mais a mesma habilidade de antes para fazer determinadas coisas. E como reflexo da idade avançada do corpo, começam a vir as limitações, acompanhadas também de incômodos na própria estrutura óssea da pessoa. Claro. E Salomão ele fala sobre quando curvarem os homens fortes. O que ele quis dizer com isso? Ele estava se referindo à própria coluna vertebral, ele estava se referindo às pernas que, com a força que tinha, sustentava o seu corpo. Ele já estava sentindo essa fraqueza no seu corpo. Com isso, ele fazia uma declaração de que as suas forças já não eram as mesmas de quando ele era moço. E quais as consequências disso? Pernas bambas, cansadas, passos lentos, e quando cessarem os moedores, por já serem poucos. Isso não significa ausência total de dentes. Salomão ainda na sua velhice tinha alguns dentes, mas as dificuldades em comer algum alimento mais sólido, isso fazia ele também, até isso fazia ele se angustiar, porque eram poucos os dentes que ele tinha para ajudar a moer algum tipo de alimento mais sólido que ele comia. E também nos dias de Salomão, não existia a tecnologia da prótese dentária. E quando escurecerem os teus olhos na janela. Essa descrição me faz lembrar sobre a infeliz realidade de muitos idosos, esquecidos, muitos deles dentro de casa, tendo de se contentar em ver a vida lá fora, somente pela janela ou da varanda, ou em algum canto da casa onde eles são deixados quase desde a manhã até o entardecer, quando já tudo começa a escurecer. Claro que nesse tempo de pandemia, especialmente que nós estamos vivendo, com certeza se faz necessário que fiquem resguardados mesmo, mas a gente vê nessa situação colocada por Salomão uma reclamação dele como alguém que já não consegue se locomover livremente de um lado para o outro. E junto com essas alterações que ele tem no seu corpo, mencionadas, né, por Salomão, ele também falou da fraqueza na voz. Ele falou da insônia, lá o versículo 4 diz sobre isso. E os teus lábios, com as portas da rua se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Ele fala do esquecimento da música, daqueles que passam a ser, as músicas que passam a ser lembradas só pelos seus refrões repetidos. E como também, quando temeres o que é alto, ele diz, e te espantares no caminho, te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te pereceu o apetite porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Isso significa o desequilíbrio, a tonteira, quando te espantares pelo caminho, os perigos das ruas. Por isso, a recomendação, de um modo geral, que o idoso ele ande acompanhado, para que tenha suporte em situações, até mesmo quando atravessar uma rua movimentada, como que o idoso precisa ser amparado, né? A pessoa ser protegida contra outras com intenções más, até o cuidado com a própria saúde. E quando te embranqueceres, ele está falando dos cabelos brancos. Cabelos brancos na cultura judaica significava sabedoria acumulada pelos anos de vida. No caso de Salomão, ele embranqueceu os cabelos, mas infelizmente ele não tinha muita coisa boa para contar àquela altura da vida. E sem contar que naquele tempo não se fazia uso também de tinta para cabelo. Então o gafanhoto, ele fala do gafanhoto. O gafanhoto é a imagem, tem um sentido de peso.
só o mover do gafanhoto para Salomão, ele dizia que já era um peso, alguma coisa que causava a ele opressão, já inspirava a ele cansaço físico, peso psicológico, preocupação, abatimento. Salomão estava completamente sobrecarregado àquela altura da vida. E ele fala, versículo 6, quando se arrebentar o fio de prata. O fio de prata lembra a resistência, o desafino da cor. Que no caso de Salomão, ele diz que já não estava tocando bem. O copo de ouro lembra uma taça que lembra conquistas. Tudo isso passará. Tudo aquilo que Salomão tinha alcançado no decorrer da sua vida, passou. Salomão agora está completamente desiludido da vida. O cântaro lembra uma atividade que era comum no tempo de Salomão, um tipo de trabalho que era tirar a água do poço, e o sentido da palavra, o cântaro aqui, está ligado à habilidade para o trabalho, para o autossustento, aquilo que Salomão já por si mesmo não podia fazer. A roda junto ao poço, ele fala da roda junto ao poço, é aquela corda que passa ali dentro daquela roldana, a roda junto ao poço que faz descer a corda e desce lá aquele cântaro ao manancial, né? E volta novamente. É a rotina do trabalho. Salomão está querendo com isso dizer o quê? É a rotina, é a repetição, rotina do trabalho que mantém aquele cântaro, que sempre retira a água do manancial abastecido. E uma vez que essa roda cai no poço, não dá mais para fazer a água retornar. Ainda que Salomão, ele está querendo dizer isso, ainda que haja esforço para isso, ele já não tem mais perspectiva de vida. Assim é a velhice quando chega. Por isso, ele diz que deve-se aproveitar o vigor, a produtividade para o trabalho, para não termos do que nos lamentarmos mais tarde, sem contentamento. Por isso que Jeremias disse que bom para o homem é suportar o jugo na sua mocidade. Muitas coisas, como o jugo no caso é aquela peça de madeira que liga os bois no arado, né? E muitas coisas são incômodas na mocidade. Muitas coisas, quando a gente está numa determinada fase da vida, dita pelo pai, pela mãe, pelos avós, por pessoas mais velhas que têm uma experiência de vida, muitas coisas que nos são ditas parecem sem sentido, parece que não vai nos trazer benefício nenhum, e só mais tarde se poderá ver o bom resultado de muita coisa que durante a mocidade nós pensamos não tem importância, mas que vão se tornar imensamente significativa quando a gente alcançar a fase da maturidade. E aí, lembrando aqui um salmo que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É o Salmo 103, versículos 1, 2 e 5. Bendizer a Deus na mocidade é a certeza de uma juventude renovada. Também outro texto da palavra de Deus nos diz assim: paz vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos,
eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. 1 de João, capítulo 2, versículo 13 e 14. João completa no versículo 14 o que ele começou a dizer no versículo 13. A palavra de Deus, ela traz uma exortação aos jovens para que confiem não na sua força, não na sua capacidade, não na sua habilidade, mas confiem na palavra, confiem no Senhor, confiem em Deus. E o escritor complementa no versículo 14, né? Como disse, o que ele está dizendo no versículo 13. E esse texto todo que a gente refletiu, ele fala da velhice, que demonstrada pelos sinais naturais da vida de uma pessoa. E até mesmo os servos de Deus não estão livres dessa realidade. Mas a importância deve ser dada à condição também física, espiritual e psicológica da pessoa na ocasião em que vão se apresentar esses sinais. O que vai ser mais importante é como estará essa pessoa quando ela envelhecer. As limitações físicas, elas serão superadas, ou qualquer outra dificuldade, se a vida da pessoa estiver em pleno equilíbrio, como resultado de uma vida de comunhão, de intensa comunhão com Deus. A sorte daqueles que envelhecem com Deus está na palavra escrita lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Deus nos chama para um envelhecimento cheio de sonhos. E que, enquanto jovens, tenhamos visões de Deus. As visões de Deus alimentarão os sonhos de Deus na nossa velhice. Nós não teremos o pesadelo de ter gastado a melhor fase que se considera a juventude, né, da vida, de maneira dissoluta. Acima de qualquer situação, para nós o que tem maior importância é o que está escrito lá no livro do profeta Isaías 46, versículo 4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães, até que seus cabelos fiquem brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Haverá um tempo quando nós não seremos tão produtivos como somos, com o vigor físico, com a capacidade que temos hoje, mas a promessa de Deus, mesmo que as coisas mudem para nós, mesmo que chegue um tempo onde aconteça a aposentadoria compulsória, onde você tem que cessar suas atividades, a palavra de Deus, ela traz para nós essa maravilhosa promessa de que Ele, até a nossa velhice, Ele será o mesmo. Pode ser que muitas pessoas mudem o seu conceito, o seu tratamento conosco. Tomara que não, depois de um determinado tempo da nossa vida. Mas pense nisso, Deus será sempre o mesmo até a sua velhice. Ele diz, eu vos carregarei. Já o tenho feito. Ele já nos tem sustentado na mão poderosa dele. Pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Eu creio que nós temos uma vida, desde o tempo quando nos entregamos ao Senhor até a nossa velhice, uma vida abençoada, uma vida cheia da graça. Nós teremos
sonhos na nossa velhice, aquilo que a gente hoje profetiza, aquilo que como jovem hoje a gente tem de visão de Deus, a visão de hoje para os jovens vai sustentar seus sonhos na sua velhice. E você será um homem, uma mulher, cheio da graça, do poder, da unção do Espírito, como muitos já estão vivendo essa experiência com o Senhor. Guarde o seu coração, se dedique em servir ao Senhor com alegria. E saiba que a melhor fase da sua vida é essa. Esse é o momento de Deus para você. Alguns tomaram a decisão por Jesus, depois já com uma idade mais avançada, e estão vivendo a melhor fase da sua vida. Eu com 21 anos eu já estava uma pessoa completamente sem esperança, sem alegria, sem paz, sem perspectiva de vida. Falei com Deus. Ele me ouviu, Ele me atendeu, Ele me chamou para a presença dEle. E eu vivo em novidade de vida. Todos os dias eu tenho uma nova experiência com esse companheiro que me chamou para ser dele. O Senhor chama você para caminhar com Ele, para viver em novidade de vida. A sua vida não será um inverno constante, será sempre com a companhia do Espírito Santo uma primavera, estação da renovação. Vive em novidade de vida. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. E, se você estiver com alguma limitação física, que o poder de Deus também venha sobre a sua vida, trazendo cura, restauração, abençoando você. Em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Você é amado. Você é amado do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus pelo teu maravilhoso cuidado para com as nossas vidas. A tua palavra lida, refletida nesta noite, fala de Salomão, que escreveu Eclesiastes, e especialmente nesse capítulo 12 ele fala da sua decepção, ter chegado à velhice completamente entristecido, vazio. Certamente já a essa altura da vida ele deve ter se arrependido de seus pecados, de ter se envolvido com a idolatria, com a ilusão, com a vaidade da vida, que ele mesmo assim falou. E ele, como alguém que experimentou essa desilusão, traz para nós essa exortação para que lembremos do Senhor nos dias da nossa mocidade. E quando chegarem, Senhor, os nossos dias na velhice, nós vamos olhar para trás e não teremos do que nos arrepender por dias que não aproveitamos na tua presença. Não, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso tempo de caminhada, nossa juventude, as visões que temos na nossa juventude, na meia-idade, ela venha alimentar os sonhos de Deus até na nossa velhice. Em nome de Jesus, seja a tua bênção sobre a saúde do meu irmão, da minha irmã, renovando, fortalecendo, e em qualquer estado físico que essa pessoa esteja, que ela seja renovada na sua alma, na comunhão contigo, que as suas limitações físicas não a impeçam de ser cheia do teu Espírito, renovada pelo teu poder, alimentada pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus, e dê muito fruto para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Obrigado por esse tempo que você escolheu passar aqui comigo, em nome de Jesus. Eu vou depois colocar essa palavra, o link lá no YouTube também, vai ser publicado lá no YouTube. Estamos nos aperfeiçoando ainda com o uso de ferramentas para podermos fazer o vídeo pelo YouTube,
Mais uma vez eu peço desculpas porque a imagem, através desse celular que eu estou fazendo, ela está saindo trêmula. Mas eu estou bem. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.